nos convidou ali depois do culto, para que hoje nós pudéssemos estar aqui ministrando a palavra. Falei, vamos lá sim, vamos conhecer a igreja lá. E graças a Deus nós somos ali de Araçatuba, do estado de São Paulo, da mesma igreja, a Igreja Cruzada Cristã, ali juntamente com o pastor Edivaldo. Ele está pregando ali na igreja sede. E nós viemos para cá, queridos, e eu tenho também uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Porque aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. E eu tenho absoluta certeza que eu não vim aqui por acaso e também você não veio aqui por acaso. Deus marcou um encontro com você aqui nesta noite. E você não vai sair daqui a mesma pessoa, mas você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 22. O livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Primeiro capítulo aí da Bíblia. Amém? Gênesis, no capítulo 22, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo pregado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e os rapazes, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Amém? Você pode tomar o seu assento, por favor? Queridos, nesta tarde eu estava falando com Deus, vindo de lá de Itacoatinga para cá, falando: Senhor, o que é que o Senhor quer falar ali com o teu povo nesta noite? Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite, entre a fé e a razão. Entre a fé e a razão. Deus, Ele prova a Abraão, isto é, Deus, Ele faz um teste para Abraão. Mas por que Deus Ele fez um teste com Abraão? Isto é, Deus fez um teste com Abraão para poder refinar a sua fé, para que Abraão pudesse depositar totalmente a sua confiança em Deus. E Deus chama Abraão. Ele diz: Abraão, eu quero que você me dê o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, em holocausto. Queridos, uma coisa horrível para Abraão: entregar o seu único filho em holocausto. O versículo, agora nós acabamos de ler, o versículo 2, Deus diz: toma teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Queridos, Isaque era um filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. Abraão amava muito o seu filho. Queridos, eu gostaria de dizer para você: se Deus chamasse você num canto e dissesse: eu gostaria que você me desse o teu filho, se nós estivéssemos no lugar de Abraão, o que é que nós iríamos responder para Deus? Queridos, aqui Abraão tem que tomar uma decisão: ou Abraão age por fé, ou Abraão age pela razão. Mas só que, queridos, Abraão era um homem temente a Deus. Abraão era um servo justo ao Senhor. Queridos, por mais que doesse no coração de Abraão, resolveu, optou obedecer e ouvir a voz de Deus.
Eu quero dizer para você nesta noite que não tem a melhor coisa no mundo em que obedecer a Deus. Obedecer a Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 22, Samuel diz: tem Deus mais prazer em sacrifício ou que se obedeça a sua palavra? Pois melhor é obedecer do que sacrificar. Querido, nós estamos vivendo em um tempo em que Deus tem falado conosco para nós nos levantarmos, para nós irmos, semearmos. Participamos ontem, desta manhã, esta manhã ele estava falando ali sobre a colheita. Deus conta conosco, conta comigo para nós levantarmos e semearmos. Queridos, Abraão, ele ouve e obedece a voz do Senhor. Queridos, Deus, ele se agrada em quem o obedece. E ele ainda faz uma promessa. Deuteronômio, no capítulo 28, ele diz: se ouvis e obedeceres a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Queridos, Abraão optou sim obedecer a voz de Deus, mas só que a razão dentro da sua mente, no seu pensamento dizia: você vai perder o seu filho, você não vai poder mais conversar com o seu filho, você não vai poder mais brincar com o seu filho. Mas dentro do seu coração a fé falava mais alto: obedeça a Deus, ouça a Deus, Deus tem o melhor ainda para você. Queridos, Abraão ouve e obedece ao Senhor. Mas só que Abraão, queridos, ele ouve e obedece. E o que acontece? Abraão, no versículo 3, ele levantou-se. Ele levantou-se, arrumou tudo aquilo que ele precisava levar e foi. Queridos, eu quero dizer para você que você e eu, nos últimos dias, precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar, muitas das vezes no local do comodismo. Muitas das vezes o nosso pensamento nos diz que nós não vamos conseguir, nós não vamos dar conta, mas sejamos igual a mulher do fluxo de sangue. A razão dentro do seu pensamento estava dizendo: você já foi em vários médicos, ninguém consegue resolver o seu problema. Essa mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 34, diz que essa mulher padecia por 12 anos um fluxo terrível de sangue. Dentro do seu coração não havia mais paz nem alegria, mas ouvindo que Jesus estava passando ali, ele operava milagres, ele fazia maravilhas. Dentro do seu pensamento dizia: não tem mais jeito, não tem mais solução, mas a fé dentro do seu coração dizia: vai. Esta mulher, querido, debilitada, sem forças para caminhar, ouviu a fé, ela levantou-se, ela tomou uma atitude. Vamos nesta noite fazer igual esta mulher, tomarmos uma atitude. Talvez, queridos, o inimigo tenha colocado no seu pensamento que você não vai vencer. Querido, nesta noite eu te digo para você: ele é mentiroso, porque Deus nos levantou para ser mais do que vencedores. Glória a Deus! Deus nos levantou para ser mais do que vencedores. Levante a tua cabeça. Talvez alguém disse algo para você que está desanimado neste momento. Nesta noite o Senhor fala: levanta a tua cabeça. Queridos, Abraão, dentro do seu coração caminhando, que Abraão, quando levantou-se e saiu, ele percorreu 8 quilômetros, juntamente com algum dos seus servos, Isaac era criança. Queridos, imagine comigo, Abraão e Isaac na frente, Abraão junto com os seus empregados, seus servos atrás, Isaac pulando, brincando, andando. Dentro do coração de Abraão, isso chorava. Abraão chorava por dentro, mas mesmo assim ele caminhava em obedecer à vontade de Deus, em obedecer à vontade de Deus. Mas, queridos, dentro do seu pensamento, a razão dizia: o que é que você
você está vendo ele aí andando, pulando. Você não vai ver isso mais. Mas a fé dentro do seu coração dizia: Deus é maior, Deus é maior. E ele continuava a prosseguir. Mas, querido, o que mais me chama a atenção está no mesmo versículo, versículo 4. O versículo 5, melhor dizendo, a parte final. Ele diz para os seus servos: nós iremos, adoraremos ao Senhor e nós voltaremos. Abraão está dizendo aqui no plural, ele não disse no plural e depois no singular. Abraão disse: nós, eu e meu filho, nós iremos adorar ao Senhor, mas eu creio que nós vamos voltar também, porque eu creio que Deus pode mudar essa situação. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei a maneira que você está vivendo, mas só que eu creio em Deus que muda a situação. Eu creio em Deus que transforma o emocional, ele transforma a vida de uma pessoa. Queridos, Abraão, ele disse: nós iremos e nós voltaremos. Nós vamos e nós voltamos. Quanto mais a razão dizia no seu pensamento, você não tem o que está acontecendo. Porque dentro de nós, queridos, é isso que acontece. Nós dizemos: eu não posso, eu não sei, eu não consigo, mas o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações: eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça. Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, porque ele é Deus e ele faz o que ele quer. Queridos, Abraão, ele levantou-se e foi. Ele levantou-se e foi, crendo que Deus poderia mudar, reverter esta situação. Mas só que, queridos, Isaac, ele começa a perceber que estava faltando alguma coisa. Isaac, todas as vezes que o pai ia fazer sacrifício, caminhava, ia junto com o pai. Mas só que estava faltando alguma coisa. Isaac percebeu isso. Isaac, ele pergunta, o versículo 7 diz: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro? Acredito que quando Isaac fala isso para o pai, Abraão, dentro do seu coração, sofre mais ainda. Mas só que Abraão dá uma resposta maravilhosa. Abraão responde a Isaac: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Isaac, meu filho, você, ele está dizendo: Isaac, meu filho, você, Deus me pediu você como holocausto, mas eu creio que Deus pode reverter esta situação. Eu creio que o cordeiro ainda para si Deus vai prover. Eu creio que o cordeiro ainda para si Deus vai prover. Queridos, quantas das vezes nós nos perguntamos: aonde está Deus nos nossos problemas? Aonde está Deus na nossa situação, a qual nós estamos vivendo em lutas, dificuldades, aflições e tribulações, e nós perguntamos: aonde está Deus? Eu quero dizer para você: Deus, Ele sempre e continuará no mesmo lugar, no controle e do teu lado. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer para você algo que você nunca reparou. Se você reparou, você não percebeu bem. Você já reparou na sua sombra? Você já reparou na sua sombra? A sua sombra, ela nunca vai para a esquerda, ela sempre fica na direita. Você pode pular, rodopiar, fazer o que for, a sua sombra sempre fica na direita. Você sabe por quê? No Salmo 121, no versículo 5 diz:
eu sou a tua sombra e a tua direita. Deus está dizendo, eu estou com você e em você. Em Mateus capítulo 28, no versículo 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, manda a sua sombra embora, ela não vai. Deus está conosco todos os dias. Não é apenas hoje, não é apenas este mês, não é apenas este ano, mas é todos os dias. É nessa situação que você tem enfrentado, Ele está caminhando com você do teu lado. É nessa tribulação que você tem passado, Ele está ao teu lado para te ajudar, para te fortalecer e dizer: você vai vencer. Muitas das vezes nós perguntamos: aonde está Deus? Deus já me esqueceu. Queridos, Deus tem promessas para famílias. Nós estamos vivendo em um tempo em que nunca se ouve tanto divórcios, filho contra pai, pai contra filho. O diabo tem se levantado nas famílias. O diabo tem feito de todas as formas para acabar com a família, e família é projeto de Deus. São mães, são pais chorando pelos seus filhos. Queridos, eu acredito que você já viu pela televisão São Paulo. São Paulo é um lugar que é o pior lugar de se estar. Se chama Cracolândia. É um lugar terrível, onde há vários jovens, várias moças, mulheres e homens escravizados pelo pecado. É pai chorando, é mãe chorando, e muitas das vezes se pergunta: Deus não fala mais comigo, Deus me esqueceu. Talvez esta deve ser a sua situação nesta noite. Você tem orado, tem buscado a presença de Deus, mas Deus não tem falado com você. Você às vezes não tem sentido nada. Mas só que eu quero dizer para você nesta noite que Ele não te esqueceu. Ele diz em Isaías no capítulo 49, no versículo 15: pode uma mulher esquecer-se do seu filho recém-nascido, mas eu todavia não me esqueço de você. Aleluia. E ele no versículo 16 ele continua: eu não me esqueço de você, porque o teu nome está gravado nas minhas mãos. Queridos, Deus sabe o teu nome, Ele sabe a sua situação, Ele sabe o teu problema. Eu não sei, o pastor talvez não sabe, mas Deus Ele sabe. Se Ele não falou com você ainda, é porque Ele já está trabalhando a teu favor. Se Ele ainda você não viu ainda nada, é porque Ele já está trabalhando ao teu favor. Apenas aguarde e veja o agir de Deus. Queridos, Isaac pergunta: onde está o cordeiro, pai? Aonde está o cordeiro? Eu sempre venho com o Senhor, e sempre o cordeiro vem junto. Mas aonde está o cordeiro? O cordeiro para si Deus proverá. O cordeiro para si Deus proverá. Qual é a situação que você tem pedido para Deus? Mas só que quando você dobra o seu joelho no chão, pede para Deus, muitas das vezes dentro do seu pensamento, a razão diz: isso é impossível, isso não vai dar certo. Isso que você tem pedido às vezes é impossível, não tem como realizar. Mas eu quero te dizer nesta noite que eu creio em Deus do impossível. Eu creio em Deus que faz milagres acontecer. Basta você ter fé. Basta você ter fé que Deus pode prover. Deus pode prover. Deus pode prover. Queridos, apenas creia. Mas nós muitas das vezes, a Bíblia diz no Salmo 120, no Salmo 37, no versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós muitas das vezes entregamos para Deus, mas seguramos na pontinha. Deus fala: me entrega os teus problemas, me entrega as tuas dificuldades, me entrega aquilo que você tem passado. Você entrega para Deus, mas segura na pontinha. Você ora para Deus: Deus, abençoe meu lar, abençoe minha casa, muda isso. Mas você depois pega essa pontinha e puxa: mas Senhor, será que o Senhor pode fazer isso? Será que o Senhor pode mudar essa situação? Queridos, a partir de hoje, Deus manda entregar
pregar, deixa com Deus. Apenas creia que Ele pode mudar. Apenas creia que Ele pode fazer. Apenas creia que Ele é o Deus que faz. Abraão creu que Deus poderia mudar a sua situação. Abraão creu que Deus poderia mudar a sua situação. Queridos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 36, a história de Jairo. A filha de Jairo estava muito doente e morreu. Jairo vai ao encontro de Jesus, desesperado, pedir socorro para Jesus. Se imagine comigo, você pai, você mãe, o seu filho adoecer e morrer, e você ir ao encontro de Jesus. Jesus vai até a casa de Jairo. As pessoas dizem para Jairo: Jairo, não adianta mais. Não adianta mais, porque ela já está morta. Jairo, não tem mais jeito. Acabou. Mas Jairo, Jesus responde para Jairo: Jairo, crê somente. Creia somente. Queridos, Deus ele fez uma promessa para a família. O diabo, quanto mais ele se levanta, mas nesta noite, quanto mais ele se levantar, mais ele vai cair. Porque nos nossos lares estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Queridos, há pais, há mães, há filhos orando pelos seus pais. E Deus tem promessa para a família. Deus tem promessa para a família. Queridos, e nós não vamos perder a nossa família para este mundo. Nós não vamos perder a nossa família para as trevas que estão aí afora. Jairo, creia somente. Creia que Deus pode transformar o teu lar. Creia que Deus pode transformar essa situação que você tem passado. Mas, queridos, o que mais me chama a atenção é no versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, Abraão começa a montar o altar. Isaque pode ter perguntado: pai, aonde está o cordeiro? Chega o momento que Razão fala para Abraão: eu te disse, não te falei. E agora? Mas a fé dentro do seu coração, mesmo assim, disse para Isaque: Isaque, você será o cordeiro. Mas, queridos, o que mais me chama a atenção é: Isaque não reclamou. Isaque, mesmo criança, ele entendeu o que seria feito. Ele não reclamou e nem murmurou. Você sabe por quê? Isaque foi ensinado desde criança. Eu quero dizer para você, pai, você, mãe, é o seu dever cuidar do seu filho. Nós estamos vivendo em um tempo em que os filhos estão sendo coisas, estão deixando filhos fazerem o que querem. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6: ensina o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça ele não venha desviar dele. O maior engano de todo pai e de toda mãe é ensinar o caminho. Salomão ele não disse para ensinar o caminho, mas é no caminho. É você, a sua esposa e os seus filhos na presença de Deus. Queridos, eu quero dizer algo para você, pai, você, mãe. Há muitos e muitos filhos que observam os pais. Existe uma história que aconteceu isso no Rio de Janeiro. Um pai e uma mãe e um filho. Queridos, preste muita atenção nisso, porque isso é sério. Este menino, o diabo começou a colocar coisas na cabeça dele. O seu pai e a sua mãe gostam de você. Mude a sua atitude e você vai ver que o seu pai e a sua mãe não gostam de você. Aquele menino alegre,
feliz, brincava com todos, mudou a sua situação de propósito. Ele mudou a sua situação de propósito. Os pais saíam, não conversavam com ele,